que é um direito na CLT, do abono de férias, aqui é um poderá, terá que ter o acordo a concordância do empregador, tá bom? Então, vamos lá. O pagamento das remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, mitigada aí a aplicação do artigo 145 da CLT. Qual é esse artigo? É aquele artigo que vai dizer pra gente que quando você sai de férias, regra geral, você tem o pagamento das férias tem que ser feito até com 2 dias, né, de antecedência. Aqui não. Aqui, com a medida provisória, é muito importante você ficar atento que vai ser o único caso que o pagamento será depois, até o 5º dia útil subsequente à data quando você tirou aí as férias do mês, né, que você tirou, tá bom? Então, bem importante isso aí, uma outra modificação. O artigo 10 vai dizer pra gente que na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres trabalhistas, os valores não pagos ainda a título de férias. E aqui, nada demais. Férias coletivas, a grande mudança que todo mundo já vinha sabendo é a flexibilização, que nós já vimos falando, a flexibilização daqueles 30 dias de comunicação prévia. As férias coletivas, elas podem ser dadas a um grupo ou a todos em uma empresa, não é? Mediante comunicação prévia de 30 dias, regra geral. Porém, aqui para efeito da medida provisória 927, o que vai poder ser feito? Aqui, na medida provisória, esse pagamento aqui, ó, as férias coletivas, não precisarão cumprir esse prazo de 30 dias, tá bom? Muito importante. Então vamos lá ali. Durante o estado de calamidade pública a que se refere, o empregador poderá conceder férias coletivas e notificar os empregados também com antecedência mínima de 48 horas. Tá? Não aplicáveis o limite máximo que a gente já está acostumado na CLT. Então, ao invés de 30, 48 horas. Tá? Então você pode chegar para um grupo de risco da empresa e falar assim, olha, vocês aí vão ter férias coletivas. Tá? Artigo 12 também dispensa a comunicação prévia aí, por exemplo, ao órgão local do Ministério da Economia e a sindicatos. Então, as empresas poderão aí a qualquer tempo dar as férias coletivas, tá bom? Sem comunicação às autoridades competentes. Antecipação de feriados, tá? Não vou aqui perder muito tempo com isso. Esses feriados eles podem ser antecipados. Vamos antecipar todos os feriados e vocês sem problema nenhum, tá bom? Aí mediante também você vai ter que fazer um acordo individual, tá? Uma antecedência de 48 horas dos feriados que serão compensados, aí antecipados entre empregados e empregadores, tá? Lembrando que são feriados não religiosos, tá? O parágrafo 2º vai dizer pra gente que o aproveitamento de feriados religiosos vai depender da concordância do empregado mediante acordo individual escrito, tá? Vamos agora para o artigo 14. O artigo 14 vai tratar do banco de horas, tá? Então, o banco de horas a que se refere ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime, é um regime novo, é um regime de banco de horas especial, tá? Próprio. Então, o que nós temos aqui? Vamos abrir a porta aqui para os meus filhotinhos passarem, mas a gente vai falando do acordo, vamos lá, do banco de horas. E a gente, vamos lá, pronto. Cachorro é igual filho, né? Então a gente tem que, pronto, vamos lá.
Então, vamos falar do banco de horas especial. Ao vivo é isso. Então, vamos lá. O banco de horas especial vai dizer pra gente o seguinte: você pode ficar em casa, você vai ficar em casa lá os seus 15 dias, e esse período que você ficar em casa, você não é uma interrupção, ou seja, você não vai trabalhar e vai receber, você fica 15 dias em casa. Essas horas suas em casa, tá? Elas poderão ser compensadas, você vai compensar elas lá na frente. Lá na frente tem aqui o período de 18 meses, a contar da data do término do estado de calamidade pública. Aí começa a contar os 18 meses, você vai poder tirar aquelas horas que você ficou em casa. Ah, mas eu vou trabalhar 24 horas por dia? Não, há uma limitação de 2 horas por dia de compensação. Então, vamos lá, recapitulando, você tem a instituição do banco de horas especial. A empresa é uma forma de interrupção do contrato de trabalho, em que a empresa vai colocar o empregado em casa, por exemplo, 15 dias ele vai receber normal, 30 dias vai receber normal, tá? E esses dias que ele ficou em casa, compensando, se a sua jornada foi de 8 horas, por exemplo, 8 vezes 5, 40, então essas 40 horas poderão ser compensadas lá na frente, por exemplo, 2 horas extras por dia por um prazo de 18 meses. Conseguiram compreender isso? Então é uma forma interessante aí. Você tira o pessoal da empresa, não trabalha, ou algum determinado grupo de pessoas não trabalha, isso vai para um banco de horas e lá na frente o empregado vai trabalhar 2 horas a mais depois do período de calamidade pública, compensar isso, tá? Isso aí é o que diz, vamos ver aqui o artigo 14, tá bom? Então, vamos lá. O parágrafo 1º vai dizer que a compensação do tempo, já falei de 2 horas, o segundo, também essa compensação poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Aqui, o artigo 15 vai dizer pra gente da suspensão das exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho, como suspensão de exames médicos ocupacionais, clínicos complementares, exceto os demissionais, mas nós temos algumas exceções, tá? Então, durante esse período de calamidade pública, regra geral, estão suspensos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Porém, temos algumas exceções. Parágrafo 1º, os exames a que se refere o caput serão realizados no prazo de 60 dias a contar do encerramento do estado de calamidade pública. Então, encerrou o prazo de calamidade pública, tem 60 dias para realizar todos esses exames e durante esse período foram suspensos, tá? O parágrafo 2º vai dizer que, na hipótese de médico, coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional, considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, aí sim esses exames serão realizados, tá bom? E outra coisa, parágrafo 3º é importante, o exame demissional, porque infelizmente, durante esse período de calamidade pública, por mais medidas que sejam adotadas, por mais que os governantes façam as melhores medidas do planeta, muitas empresas vão quebrar, muita gente vai ficar sem emprego. Isso aí é inevitável, não tem como manter uma economia aquecida dessa forma. Então, teremos demissões, inevitavelmente. Então, esse exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional que você venha ter feito, mais recente, tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então, se você já fez algum exame ocupacional na empresa nos últimos 180 dias, foi demitido e você fez um exame ocupacional 180 dias atrás, você não precisa realizar o demissional. Vai prevalecer aquele último que você fez, tá bom? Artigo 16. Tá, durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos empregados.
Tá? Então, por quê? Aglomeração, vamos fazer treinamento, vamos fazer treinamento de segurança, treinamento disso, treinamento daquilo, que você tem uma grande concentração de pessoas para esse treinamento. Então, suspensos esses treinamentos, tá? Então, eles também terão que ser feitos, acabou a calamidade pública, o estado de calamidade pública, no prazo de 90 dias, diz o parágrafo 1º do artigo 16, tá bom? Durante o estado de calamidade pública, parágrafo 2º, tá, poderão ser realizados esses treinamentos na modalidade à distância, caso aquele treinamento efetivamente caiba na modalidade à distância. 17. As comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em cursos poderão ser suspensos. Tá? Então, se já tem alguma CIPA aí em processo eleitoral, pode ser suspenso. Aliás, não só isso, né? Para mim, eleição como um todo também já deveria ser cancelada, porque como é que vai ter campanha eleitoral, comício, showmício, dinheiro de verba para campanha? É hora? Acho que não, né? O problema é que muito dinheiro, muita gente quer dinheiro. Vamos lá. E aqui o polêmico artigo 18, que trata nada mais do que a suspensão, tá? Trata nada mais do que a suspensão dos contratos de trabalho por um período de até 4 meses, tá? E você coloca o empregado para fazer uma qualificação. Então aqui nada mais, você vai pegar um empregado, o contrato de trabalho será suspenso, ou seja, ele não trabalha. Regra geral, o que é a suspensão de um contrato de trabalho? Você não trabalha e você também não recebe. Mas o contrato, o emprego, você continua vinculado, tá, àquela empresa. Você não é demitido, apenas os efeitos do contrato são suspensos por um período de tempo. É igual quando você entra de licença no INSS, o seu contrato é suspenso, né? Aqui, mas você vai receber lá pelo INSS. Aqui o contrato vai ser suspenso por um período de até 4 meses, que é o período aí que se espera que as coisas fiquem menos pior. E o problema é que você também não vai receber. Porém, já tem uma medida do governo federal, que eu vou ficar aqui de dar para vocês, a portaria, que vai para salário, salvo engano, quem ganha até R$2.000, o governo vai ajudar. Isso não está na medida provisória, mas eu fico aqui para dar para vocês essa informação. A novidade na suspensão é o seguinte: eu vou tirar o trabalhador e falar assim: olha, meu amigo, eu não tenho como te pagar, tá, tudo. Então a gente vai suspender o contrato, eu não quero demitir você, eu quero continuar com você. Mas durante 3, 4 meses o contrato ele é suspenso e bota o empregado para fazer alguma qualificação, curso, alguma coisa à distância. Mas pode ser pactuado que um empregador dê uma ajuda a esse empregado com o contrato suspenso. Isso aqui está escrito na lei. Então pode ser que eu chegue para o empregado que ganhe R$3.000 e falar: meu amigo, eu não tenho como, eu vou suspender o contrato, mas por mês eu vou te dar R$1.000, vou te dar R$1.500, vou te dar R$1.200, tá? Mesmo aqui agora do ponto de vista técnico, mesmo que haja essa ajuda, tá, do empregador ao empregado, isso não vai descaracterizar a suspensão do contrato de trabalho, tá bom? É bem importante, porque a natureza da suspensão, você não trabalha e não recebe. Então mesmo que você receba mediante esse auxílio do empregador, que não vai ser o seu salário, né, não vai descaracterizar, tá bom? A suspensão do contrato de trabalho. Então vamos lá. A suspensão não depende de norma, não depende de nada coletivo. Então pode ser um ato do empregador. Poderá ser acordada individualmente com o empregado ou com um grupo de empregados, tá? Será registrada na carteira de trabalho, seja ela física, seja ela eletrônica. Então o parágrafo 2º vai dizer para a gente que o empregador poderá conceder ao empregado o que eu acabei de falar, essa ajuda compensatória mensal, tá bom? Então pode ser, fala: meu amigo, vou suspender o contrato, mas ao invés de pagar 3.000, vou te pagar 1.000, vou te dar uma ajuda aí de R$1.000, mas eu não tenho como pagar
3 meses, mas também não quero te demitir. Então há essa possibilidade de ajuste. Durante o período da suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho. Então, se durante esse período em que você suspender o contrato daquele grupo de empregados e um outro grupo continua trabalhando na empresa e você institui novos benefícios, tá? A empresa como um todo, mesmo esses aqui que estão com o contrato suspenso, continuarão, terão direito também a esses benefícios, tá bom? Então vamos lá. O importante é que durante a suspensão o empregado não terá que trabalhar para o empregador. Se ele trabalhar, descaracterizada essa forma de suspensão, e aí a punição ao empregador ela é mais severa. Aí ele vai ter que pagar tudo, todos os salários daquele período de suspensão, penalidades administrativas, penalidade que tem em acordo com convenção coletiva e tudo mais. Estou lendo aqui o que está na legislação, o que está na lei. Então, durante o período de suspensão, você vai chegar para o empregado e falar: meu amigo, você vai fazer programa, qualificação, vários treinamentos online, mas você não vai trabalhar. E eu posso te dar uma ajuda mensal. Você não vai trabalhar, não vai receber o seu salário cheio, e eu posso, não é uma obrigação do empregador também pagar. Não vou entrar em efeitos aqui políticos, eleitoreiros, tá, sobre essa medida, tá, porque eu quero aqui tratar da parte técnica do que é política. Infelizmente tem muita gente já fazendo a favor, encontra no momento de epidemia, no momento de pandemia, né? Infelizmente, que eu acho lamentável usar da morte de muita gente, do sofrimento palanque eleitoral, seja para o lado A, B ou C. Eu acho absolutamente lamentável. A gente tem que tratar das medidas técnicas, o que melhor a gente pode fazer. Não usar como fim para promoção política, né, para ganhar uma boquinha. Eu acho isso lamentável. Não haverá aqui concessão de bolsa qualificação no âmbito da suspensão do contrato de trabalho, que fala lá o 476 especificamente da bolsa qualificação. Quando você bota um empregado para fazer qualificação profissional, você tem uma bolsa e tal. Você não vai aplicar o artigo 476, basicamente é isso. O artigo 19 seguintes vai tratar muito do parcelamento do fundo de garantia, tá? Do parcelamento do fundo pelas empresas. Por exemplo, vou falar aqui uma visão um pouco mais rápida. Por exemplo, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput, independentemente do número de empregados. Então, se você tem uma empresa ou com 1000 empregados, não importa, aquele recolhimento pode ser protraído, tá bom? Então, bem importante isso aí. Também independe do regime de tributação e também da natureza jurídica e o ramo de atividade econômica. Então, você vai poder parcelar, vai dizer o artigo 20 para a gente, o recolhimento das competências de março, abril e maio poderá ser realizado de forma parcelada sem incidência de juros e multa. Tá? Então você vai pegar quanto que eu tenho que pagar do depósito do fundo de garantia daquele empregado? R$200 por mês. Durante esses 3 meses dá R$600. Então esse parcelamento poderá ser realizado. O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput será quitado em até 6 parcelas mensais. Então, todos os empregados aí do fundo de garantia, você vai poder pegar e botar aí, parcelar essas 3 competências desses 3 meses em até 6 vezes no fundo de garantia, sem incidência de juros, tá bom? Agora, para ter essa benesse, as empresas, tá bom? As empresas vão ficar obrigadas a declarar essas informações até 20 de junho de 2020,
tá? Aos órgãos competentes, tá bom? Essa é aí para você empregado é a medida. Então, se você vir aí o seu extrato do fundo de garantia ou no aplicativo da Caixa Econômica que você recebeu menos, saiba que é por isso, tá? Você vai poder parcelar o depósito do fundo de garantia aí dessas competências em até 6 meses, tá bom? Então, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão de que nós falamos no artigo 19 fica resolvida e aí o empregador terá que pagar o recolhimento dos valores correspondentes, aí a título do fundo de garantia, tá bom? Aqui trato de medidas mais administrativas do artigo 23, por exemplo, suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos às contribuições do fundo e outros parcelamentos e etc. O que eu quero aqui tem interessante o artigo 26. Durante o estado de calamidade pública é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas, por 36 horas de descanso, prorrogar a jornada, tá? Então, quem está na parte do estabelecimento de saúde, mediante acordo individual escrito, você vai poder ampliar também a jornada para o maior atendimento da população, maiores profissionais, por mais tempo, para prestar maiores atendimentos à população, tá? Então, aqui ele vai tratar ainda do artigo 27, quero ver se tem mais. Artigo 29 que eu quero tratar com vocês. Os casos de contaminação do coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Primeira coisa, o que é uma doença ocupacional? É aquela que você adquire em virtude do seu contrato de trabalho, em virtude do contrato de trabalho. Por exemplo, a pessoa que abaixa, senta e levanta toda hora, faz aqueles esforços repetitivos no trabalho. Ela adquire, por exemplo, uma hérnia. Aí você vai comprovar um nexo de causalidade entre aquela sua atitude cotidiana no trabalho e a doença. Se for considerado ok, é considerado doença ocupacional, pode ser considerado acidente de trabalho e você ter aí outras garantias previdenciárias, etc. Havia uma grande discussão aí nessas semanas, a gente falando que poderia ser sim doença ocupacional, né? Muita gente defendendo as doenças ocupacionais. Você está na empresa, está exposto ao risco, né, de contaminação do coronavírus, e em virtude disso você é considerado doença ocupacional, tá? Aí você vai ter todas as garantias previdenciárias. Porém, agora vem a medida provisória e diz que não será. Então, se você adquirir, não será considerado doença ocupacional, vírgula, exceto se você comprovar um nexo de causalidade. O que eu entendo? Eu achava a interpretação anterior dos doutrinadores melhor. Porém, eu entendo o seguinte: a empresa que não adotar medida, tá? Eu acho que esse foi o objetivo, só que mal redigido. A empresa que não adotar medida de prevenção do coronavírus, que não adotar o álcool gel, máscara, isolamento, ela vai se submeter ao risco de contaminação daqueles empregados, tá? E aí sim, se aquele empregado pegar, é doença ocupacional. É o que eu interpreto. Meu entendimento para a empresa, para as empresas que não adotarem medidas de isolamento, de prevenção, tá? Mesmo assim continuarem expondo os empregados a risco. Poxa, tem um empregado infectado, mas não tirou empregado de grupo de risco, continua colocando o trabalhador, não dá máscara, não dá álcool gel, enfim, ela não toma medidas, ela está assumindo a responsabilidade dos seus empregados adquirirem o vírus. E aí, se eles adquirirem,
terá um nexo de causalidade. E a doença ocupacional e os benefícios previdenciários. Esse é o meu entendimento, mas é um artigo importante. Você tem que ficar atento. Você adquirir o que a sua empresa está fazendo. Claro que não é só a empresa, mas a empresa tem essa responsabilidade, porque, por fim, a alteridade, né, é do empregador, né? Os riscos da atividade econômica são do empregador. Então ele tem que tomar as medidas. E o todo mundo, né? Mas o empregador tem. Evitar contato, diminuir a quantidade de pessoas dentro da empresa, máscara, álcool gel, enfim, tudo que ele puder, para que os seus empregados não peguem o vírus e não seja considerado aí doença ocupacional. Tá bom? Então, o restante aqui fala